Isabelle Cristine Cabral Souto, eu sou aluna de graduação em Biotecnologia na UFPB Campus 1 e eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre o meu projeto de iniciação científica, intitulado Tecnologia Social de Gênero, Ciscolonialidade e o Ethos da Ciência, um projeto de desanimalização, dessubhumanização. E esse projeto está vinculado ao plano Sociabilidades Mais que Humanas nas Frestas do Colonial-Oceno, orientado pelo professor doutor Jailson José Gomes da Rocha. Então, na introdução desse trabalho, a gente começa discutindo sobre o hábito do ser humano de binarizar o mundo. E aí a gente parte da dicotomia clássica natureza e cultura e da afirmação de Judith Butler, na qual ela diz que o ser humano cria uma relação de hierarquia entre natureza e cultura, na qual a cultura impõe significado livremente à natureza, dessa forma transformando-o em um outro a ser apropriado para seu uso ilimitado. Isso significa que o ser humano cria discursivamente o que é natureza ao diferenciá-la da cultura e transformando essa relação de codependência em uma relação de coexistência, na qual a natureza só existe por estar hierarquicamente em oposição com a cultura. Mas ao observar mais atentamente, a gente compreende que essa diferença serve a uma ideia distorcida de mundo. Uma ideia limitada ao paradigma social, que transforma a significação da natureza conforme seus valores morais, culturais. Por isso, nessa pesquisa, a gente rompe com essa ideia e compreende que natureza e cultura são homogêneas e não uma dicotomia. Da mesma forma, podemos transpor esse pensamento para questionar as relações de gênero, compreendendo dessa vez que o outro a ser significado e apropriado é a mulher, como propôs Simone de Beauvoir. Entretanto, homem e mulher são categorias homogêneas, que foram significadas a servir à tecnologia social de gênero, que, segundo Paul Preciado, é uma tecnologia de dominação heterossocial, que reduz os corpos a zonas erógenas em função de uma distribuição assimétrica de poder entre os gêneros, masculino e feminino. Por fim, Fabiola Holden fala sobre como a ciência é fruto de seres humanos individuais, das circunstâncias de suas vidas e do ambiente em que estão inseridos. E observamos que a ciência se tornou uma entidade legitimadora da tecnologia social de gênero. E podemos enxergar isso em textos como o CID e o DSM, que patologizam as identidades de gênero que fogem à norma criada discursivamente como natural. Por isso que o objetivo dessa pesquisa é revelar essas marcas do paradigma que legitimam a tecnologia social de gênero de acordo com uma ciência supostamente objetiva e imparcial. Dessa forma, a gente estaria contribuindo para a realização do quinto e do 10º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são, respectivamente, a igualdade de gênero e a diminuição das desigualdades. Através da metodologia desse projeto, a gente buscou explorar a fundo essa ideia da personificação da ciência, explorando as relações geográficas, temporais e de poder que determinam e limitam os cientistas a uma posição supostamente isenta de subjetividades. Dessa forma, a gente escolheu abordar nosso texto de acordo com a ideia da escrita localizada de Donna Haraway, acreditando que isso torna o nosso texto mais pessoal e mais relevante, ao invés de menos relevante, de acordo com essa matriz colonial que determina os moldes de se fazer ciência há séculos. Para cumprir esse objetivo, além de uma longa pesquisa bibliográfica que embasou nosso pensamento, a gente fez uma série de entrevistas semi-estruturadas com cientistas através da ferramenta Google Meet e questionamos sobre o método científico, sobre seus métodos pessoais, suas formas de fazer ciência, como o paradigma, o ambiente e as relações de poder intervêm nas suas pesquisas, nas suas produções. E dessa forma descolando a ideia de ciência da ideia de impessoalidade e trabalhando essas nuances de acordo com a ideia de Susan McKinnon, que diz que, de forma ideal, o método científico deve ser testado, deve ser confrontado com os dados que têm potencial de refutá-los. Então, a gente quis levar a fundo e questionar nosso método, nossa teoria, nossa hipótese,
com pessoas que fazem ciência todos os dias há anos. E foi o que fizemos. Primeiramente, fizemos um esforço de localizar nossa escrita, contextualizando no cenário sociopolítico atual e identificando dados relevantes para a nossa temática. Por conta disso, compreendemos com alarde a necessidade de se falar sobre o assunto e compreendemos que a violência sofrida pela população queer é causada por diversos fatores, mas principalmente pelas bases coloniais nas quais a nossa sociedade foi formada. E notamos que a nossa necessidade e a nossa tentativa de mimetizar a experiência do colonizador são os hábitos que nos aprisionam. É sobre isso que Anibal Quijano fala quando ele disse que a estrutura colonial de poder foi que produziu as discriminações sociais que hoje a gente codifica como étnicas, raciais, antropológicas, enfim. E ele diz que essas construções intersubjetivas foram inclusive determinadas como fenômenos naturais e não fenômenos relacionados à estrutura do poder ou à história do poder. Refletindo sobre isso, é que podemos afirmar que a patologização das identidades não cisgêneras, por exemplo, é simplesmente um reflexo da colonialidade que experienciamos hoje em dia. Por isso que acreditamos que ações governamentais por si sós, embora importantíssimas e necessárias, não são suficientes para garantir que dados como os que encontramos de assassinatos de pessoas trans no Brasil e no mundo continuem se repetindo. Acreditamos que é necessário um esforço epistemológico e, mais do que isso, é necessário uma mudança nos modos de se fazer ciência para evitar que continuemos a legitimar uma ciência que violenta pessoas todos os dias. Por isso que propomos que a ciência supere essa ideia de isenção da responsabilidade subjetiva. Acreditamos que essa ciência que, na teoria, se isenta e se coloca como objetiva ou imparcial, mas que na prática age legitimando discursos bioessencialistas, de certa forma continua permitindo e continua silenciosa em relação às estatísticas que a gente encontra, as estatísticas que demonstram que a população queer sofre violência cruel todos os dias. Por isso propomos essa revolução na ciência, essa revolução que parte de um trabalho de formiguinha, um trabalho que deve ser feito de localizar as escritas, de compreender que a ciência é feita por seres humanos particulares, como Fabiola Rowling diz, por contextos geográficos, por contextos políticos, por contextos para além do que está no papel. Isso não é uma fraqueza, isso é uma força que deve ser identificada e deve ser compreendida dentro da ciência e dentro da sociedade.